Bom, estamos aí com as imagens do clássico de sábado e o empate aconteceu. Na verdade, o Atlético achou o empate. Vou dizer mais uma vez o que eu já disse no meu Instagram, no meu canal e aí pela primeira vez aqui, obviamente, na tela da Band. Vou dizer que achei, inclusive, o empate injusto. Para mim, se tivesse que pintar um vencedor no jogo, esse vencedor teria que ser o América. Mais organizado e tal. A gente vai falar disso, a gente vai falar do xingamento da torcida, a gente vai falar de uma série de outras coisas que aconteceram no clássico ou fora dele, na coletiva e tal. Aqui com Guilherme Gonçalves. Eu vou falar uma vez só para lembrar. O Presuntinho, lá dos Cancelados, está com a gente aqui. O Rap também está por aqui. Thiago Fernandes, nosso massoterapeuta. E também Thiago Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. Rap, eu vou abrir essa edição de hoje com você, porque você acha que eu estou errado quando eu digo que se tivesse que pintar um vencedor aí, teria que ser o América, ou você está no time do Thiago Fernandes da massagem? Não, na verdade é o seguinte, eu acho que você está errado, porque o futebol é bola da casinha. Mas eu concordo com você que o América jogou muito mais. Eu concordo com você que o empate do Atlético não foi por merecimento do Galo, e sim porque o técnico do América faz um recuo, aspas, estratégico do ponto de vista dele, e diante disso o Atlético vai se aproveita. E no minuto final, né, numa falha do goleiro, que pra mim falhou o goleiro, bola rebatida e o Atlético faz o gol. Então, assim, eu tenho pra mim que no futebol não existe essa de mereceu. Quem põe a bola dentro do gol é o gol. Só que o América jogou muito mais do que o Atlético. Mais uma vez, nada funciona no Atlético. Mais uma vez, um esquema tático totalmente diferente. Mais uma vez, insistência com jogadores que não estão apresentando nada. E o que está apresentando fica no banco, e eu ainda sou obrigado a escutar na coletiva que o Rubens tem que ser usado em certos momentos. Então, assim, o Atlético hoje, sendo muito sincero, e perdoe aqueles que vão defender como nosso colega ali do outro lado, mas o Atlético hoje não apresenta esquema tático nenhum. O Atlético hoje depende da individualidade de certos jogadores e para empatar esse jogo ainda dependeu da falha do goleiro. Da falha do goleiro e, mais uma vez, da individualidade de um cara extra classe demais, que é o Hulk, de pegar, tentar a jogada, aí foi segurado, bateu a falta, aí tá, a garganta até falhando, bateu a falta, aí deu rebote, o Rubens foi lá, que, aliás, eu tenho dito há algum tempo, precisa de um olhar mais criterioso, mais cuidadoso, porque ele tem menos oportunidades do que outros que têm e não estão respondendo, e ele está respondendo bem nos treinos e nos jogos. Mas, enfim, quem critica é implicante. Thiago Fernandes, já que você foi citado indiretamente, né, pelo Rap, eu gostaria que você explicasse sobre esse empate, e daqui a pouco nós vamos entrar na questão da coletiva, de tudo dito, que foi dito pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Buenas tardes, muchacho. Boa tarde, implicantes, Valu, Pre. Eu acho que o Atlético, de verdade, HG, ele teve uma evolução em relação aos últimos jogos. Quê? Eu acho que teve. O Atlético não foi o time, e não foi mesmo. Cara, não, mas isso são dados, não são meus dados. Meu Deus. Você pode ir ligado pro pessoal da análise de desempenho do Atlético. Você deve ser aquele que contratou aquele volante no início dos anos 2000, que viu o DVD. Viu o DVD, joga demais. Aí você pega lá nas estatísticas e nos números que você está defendendo, fulano toca na bola o jogo inteiro, só toca de lado. Né? 87,9% de passes certos no jogo, só tocou de lado, mas tudo bem, é o seu argumento, eu não quero borrifar, o direito é só, a palavra é sua, o tempo é seu, fala o que você quiser. Você já borrifou, né? Desculpa. Já deu uma borrifada legal no meu comentário. Eu não suporto a massagem. É muito difícil eu tentar comentar algo com a sua implicância com o Luiz Felipe Scolari. E eu acho que já é algo que o próprio Filipão deve ficar incomodado. Ele liga a TV todos os dias, de segunda a sexta. Meu filho, ele assiste a você falando e ele fica chateado. Dentro do clube. Ele com certeza fica incomodado. O que acontece no programa. Mas, voltando, HG, eu vi a evolução. O Atlético não é mais aquele time que fica rifando bola a todo tempo. O Atlético conseguiu fazer mais de um tipo de jogada, de criação de jogada. Nossa, eu até acho, mas teve mesmo. Teve bola pelos lados e cruzamento rasteiro. Teve finalização de fora da área, teve chegada pelo meio, tentativa de tabela. Inclusive essa acabou de aparecer na tela ali, ó. É uma jogada pelo meio do Atlético. Então, assim, o Atlético mostrou mais de uma variação de jogada, desarmou mais do que o América dentro da partida. Foi um time bem mais consistente do que vinha sendo. Desarmou mais do que o América tentou mais. Foi um time bem mais consistente do que vinha sendo nas últimas partidas.
Mas eu acho que o Atlético ainda está em processo de evolução. Esse processo de evolução, uma hora vai acabar e o Atlético vai voltar a ser o Atlético que foi da temporada passada. O seu problema é que você não tem calma. Você chega aqui em dezembro e fala, o Campeonato Mineiro tem que ser usado para testar, tem que ser usado para o time engrenar e aos poucos as coisas vão acontecendo. É o que você fala. Aí dá 3 rodadas do Campeonato Mineiro, você demite esse cara, demite esse maluco, demite esse senhor. Aí não dá. Então eu acho sinceramente, HG, que você e o Rap são implicantes. Então tratarei a vocês hoje no programa como implicante 1, implicante 2 e Thiago Valu e Guilherme Gonçalves Opré. Enfim, eu fico até sem palavras, mas não é porque o argumento dele teve sustentação a ponto de eu não conseguir achar caminho para desvencilhar, para fugir ou para apresentar aqui uma réplica, mas é um negócio impressionante, né? O que os senhores ouviram de Thiago Fernandes agora. Ele está enaltecendo que o time criou por mais de um caminho e desarmou mais que o América e por isso ele vê, de fato, uma evolução no trabalho. Não é isso. Eu citei várias coisas. Você falou, irmão. Não é só isso. Você falou. Eu gostei mais de um ponto, HG. Não é por isso. Deixa o Guilherme falar aqui. Não, mas não é por isso. Posso chamar? Não, eu disse que tem mais de um ponto. E eu reitero o que eu falei, tem mais de um ponto. O Atlético teve criação de jogada, o Atlético foi um pouco mais seguro defensivamente, desarmou mais do que o América. Tem muito mais coisas. Não ficou só rifando bola. Conseguiu jogada de lançamento longo, cruzamento rasteiro, tabela no meio da área. Se tem mais de um ponto para que o Atlético seja... Beleza, então você vê essas evolução. Mas você não acha que o Filipão ele demora demais a colocar certos jogadores que em pouco tempo já demonstram que jogam muito mais com aqueles que existem? Exemplo, custou a poupar o Alisson. O Alisson, em 2 oportunidades, jogou mais que todo mundo. Aí agora tá colocando o Alisson. O Igor Gomes, desde o ano passado, não joga mais do que o Rubens. O Rubens joga mais que ele na mesma posição desde o ano passado. Aí o Rubens voltou para ser lateral, o Rubens voltou a ser uma opção que talvez vai ser por ele. Eu acho que o problema do Filipão, sabe o que é, Thiago? A insistência dele com certos pensamentos. Ele insiste em coisas que não dão certo e vai até o fim com isso. Mas isso eu concordo, não é uma discordância. Eu acho que em alguns problemas, ele tem alguns problemas e acho mesmo que tem. Por exemplo, dar mais chances ao Rubens deveria ser necessário. Ele deu uma chance pro Alisson. Você viu o que o menino fez, apesar do gol ser anulado? Deixa eu só fazer uma... Guilherme Gonçalves. Quando eu assisto, primeiro, olho para o aproveitamento da temporada do futebol brasileiro entre os times que vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, o Inter hoje é o maior aproveitamento. Quem está vendo o Inter jogar está vendo que ali realmente foram bons reforços, mas o time está encaixado. Então o Inter, inclusive, do Eduardo Cudê. Pronto. Aí depois você olha para o Flamengo jogar, e você é do Rio de Janeiro e sabe do que eu estou falando, o Flamengo tá uma sacanagem, né? O Palmeiras, por mais que sofra um pouco mais, porque o estadual de São Paulo é mais forte, tem mais dinheiro, e os times do interior acabam apresentando uma certa dificuldade aos grandes da capital e aos Santos, que não é da capital, mas continua jogando futebol de alto padrão. Eu olho o Grêmio, que ontem fez um clássico muito decente, mesmo com alguns desfalques importantes. O Pavão ficou no banco, Diego Costa não estreou, o Soteldo, o principal jogador de ataque, não está disponível, mas eu vi que jogou um futebol decente contra o Inter. E não vejo o Atlético fazer, no mínimo, a melhor campanha do futebol mineiro na temporada, que é obrigação. Como é que você, lá do Rio de Janeiro, vê tudo isso acontecendo? Como é que você enxerga o Atlético do Luiz Felipe Scolari? Boa tarde, bem-vindo. Olha, Everton, boa tarde aos amigos. Thiago, grande amigo, mas eu vou ter que discordar dele. Pronto. Vou ter que discordar. Isso é normal. Eu vou ter que discordar dele nessa, senão seriam 2 falando besteira, né? Porque vamos lá. Eu acho que não é só do Rio. De qualquer lugar do Brasil e do mundo, você olha para o futebol brasileiro e você vê 3 times que estão à frente dos outros. Você vê a evolução do Flamengo, você vê o Palmeiras com regularidade, mesmo que não evolua, é um time regular. E o Atlético, eu como jornalista, eu sempre vou analisar uma partida de 3 maneiras. Pré, jogo e pós-jogo. O Filipão, para mim, foi mal em tudo. O Filipão, para mim, foi mal no pré-jogo em preparar o time. O Filipão foi mal na leitura de jogo, por exemplo. O time do Galo tinha o Paulinho e o Hulk muito distante da partida. Ele demora um tempo inteiro para perceber isso e só no segundo tempo que ele vai juntar. E nos primeiros 10 minutos você vê a melhor versão do Galo. O Cauã, que muito menos experiente, percebeu rapidinho e colocou o Felipe Amaral ali na frente da zaga, o primeiro volante, para segurar. Acabou.
aquilo que estava produzindo do Hulk, não, o Felipe, o Amaral, o primeiro volante. O primeiro volante Da América, isso. Ele pegou, viu que o Hulk e o Paulinho estavam juntos ali na entrada da área, foi lá e botou mais um homem ali de marcação. O que o Filipão levou um tempo. Tira o atacante pro meio. Que o Filipão leva um tempo para pegar e juntar 2 atacantes na área, que era o que precisava fazer. O Cauã novinho foi lá e rapidinho acabou com aquela produção do Galo. E até o pós-jogo, quando ele vai muito mal na coletiva, a gente vai falar disso. Então, pra mim, o Filipão errou do pré, errou na leitura do jogo, errou no pós-jogo. Um dia muito infeliz pro Filipão, na minha visão. E você sabe qual que é o grande lance que ele não percebe? E ele falou isso aqui agora. É o seguinte, você tem o Igor Gomes aberto de um lado e o Alisson. O Igor Gomes, ele não volta com qualidade. O Alisson, o menino Alisson, ele volta na questão física, mas ele não tem qualidade na roubada de bola, mas ele ocupa o espaço do lado direito. Já do lado esquerdo... viajando nessa, o Rap. É porque eu nem falei, aí eu tô viajando. Não, eu digo mais, aí do lado esquerdo o Igor Gomes, não vem. Quando o Rubens entra, que aí depois que você falou isso, o Atlético piora de novo, o América começa a gostar de jogo. O Rubens entra, o Rubens começa a dar assistência pelo lado esquerdo, ainda volta pra marcar. Aí o Atlético melhora de novo na partida. Não, e o Thiago cita o Alisson como um ponto positivo na partida, de fato. Mas o que foi o Alisson ontem? Um Filipão atendendo o que a torcida vai pedindo. O moleque foi artilheiro na base e que entrou muito bem no jogo. Foi só isso. O Filipão atendendo um pedido da torcida. As convicções dele, que é manter o Igor Gomes dentro de campo, preterindo um E errado Rubens. atender o pedido da torcida? Não, exatamente. O único acerto dele foi atender o pedido da Não, não torcida. foi o único no caso acerto. do Alisson. Não foi, As desculpa. convicções dele todas deram errado. Não, desculpa, não foi o único acerto dele. Ele tem outros acertos no jogo, mas eu vou deixar o Thiago Valu falar, que eu não quero ser o chato, o escova do programa. Pode ficar à vontade, Thiago. Pode ficar à vontade. Deixa eu ver o Valu aqui. Valu, assim, E o Atlético joga um futebol muito abaixo daquilo que poderia jogar, mesmo para um começo de temporada, pegando como base, antes que o Thiago venha com aquela falácia de tem diferença entre o que eu gosto, entre o que é aplicado, pegando como base o próprio trabalho do Luiz Felipe Scolari. Na verdade, eu estou pegando o Felipão para analisar o Luiz Felipe Scolari. O América do Cauã, para mim, o Cauã adotou uma estratégia de entender que o 1-0 era o suficiente e ficar posicionado para jogar no contra-ataque. Acho que se o América tivesse continuado a jogar da maneira tão forte quanto jogou o primeiro tempo, poderia estar mais próximo da vitória. O Atlético funciona porque tem o Hulk, que em 2 oportunidades já no final do jogo arrastou literalmente a defesa do América. Em uma falta ele bateu para fora, na outra acabou saindo o rebote do goleiro. O Paulinho vivendo um momento complicado tecnicamente, mas com sinceridade, Everton e amigos, eu não me sinto nem à vontade para cobrar. Os jogadores têm que ser cobrados, eles precisam de cobrança. Mas a desorganização tática do time é tão grande. É assim, o gol do América é um monte de gente correndo para trás e distante dos marcadores. Se o Mateuzinho quisesse ter sido o portador da bola, como falam os grandes analistas do futebol, ele poderia ter sido, só que tem espaço demais. Ele pula da bola e deixa para o outro, que também está livre. E é Batalha correndo para trás, perdendo o marcador. É Saravia também já perdendo na corrida para quem recebe a bola. E assim, não é o time que marca na frente, não é o time que marca no próprio campo. Quando está com a bola nos pés, não tem ideias. O Atlético tem um problema seríssimo técnico do lado direito. Eu falei no final do ano passado, não renovaria com o Mariano, com todo respeito a tudo que ele já fez no futebol, a carreira na Europa e no próprio Atlético. Hoje o Atlético tem como solução para o terceiro jogador da lateral direita, o Edenilson, que não joga em lugar nenhum no Atlético. Teve um brilhareco no final do ano passado, que aí todos já acharam que aquele Edenilson, o Edenilson do Internacional ficou no Internacional. Então, assim, são muitas ingerências. Para mim, a situação da defesa segue também em estado de alerta. O Gemerson, para mim, partida após partida, vai mostrando que o Atlético precisa de mais jogadores. E some-se a isso a um técnico com comportamento inteiramente blasé, para com o torcedor do Atlético, para com aquilo que o time está fazendo dentro do próprio campo, mas todos falam amém, porque afinal de contas Luiz Felipe Scolari é pentacampeão mundial. Tem uma frase, de fritura tem uma do frase Filipão, que é célebre. impressionante. Não é isso não. Não é isso não. Vocês estão Porque fritando, quando cara. o time, não senhor, quando o time ano passado decolou no retorno, até a penúltima rodada, o reconhecimento esteve aqui. De gente falando, Só você vocês e eu, estão irmão. passando E o Valu, pano mais demais, ou menos, hein? vocês estão fazendo isso e aquilo outro, vocês são amansados, agora é só elogios, mas o time estava rendendo. Eu tô ficando louco, o Felipão falou na coletiva agora no sábado que é melhor jogar contra Palmeiras, Flamengo, não sei o quê. Porra,
Melhor jogar contra o Flamengo, contra É o porque Inter. ele joga o futebol dele reativo. Isso, Meu irmão, isso entendeu? funcionou. normal. Isso funcionou Estaciona no o retorno. ônibus. Isso funcionou no retorno. Mas quer dizer que não. Quer dizer, Necessariamente isso vai só funcionou funcionar porque de nós novo. perdemos respeito. Vai das funcionar outras de equipes. novo? Não acho que peraí. gente, não, peraí. Peraí, não, peraí Mas você. o time que quer ser Respeito campeão. das outras equipes. Cara, Curitiba veio aqui. que não pode Curitiba criticar, veio aqui, não foi pra pode cima. criticar treinador. Eu posso criticar o Gilberto, eu posso criticar o Wesley, eu posso criticar o Rafael Cabral, eu posso criticar o Everson, o Mariano, o Saravia, o Arana, quem quer que seja. Mas no Filipão você não pode chegar. Mas pode criticar, Sabe que é HG. um erro de times de futebol, de instituições. Você só deve contratar quem você pode demitir. Quem você não pode demitir, você não deve contratar. Porque se você não deve contratar e contrata, na hora de mandar embora pesa um monte de coisa, menos aquilo que você contratou para ele te entregar. É isso. Então agora rola um medo de chamar o Filipão para cobrar. Você acha que alguém, eu duvido que alguém no Atlético, eu duvido que os R's chamem o Filipão para lá. Meu filho, e aí? É só isso? Eu duvido. Mas existe confiança no Que trabalho. confiança, que trabalho. Existe confiança no Você trabalho. vai ficar se apegando ao retorno do ano passado até quando? Agora, vem cá, você quer que demite? Não, quer que joga. Porque a demissão, Eu também não acho a que- queda de um treinador é uma consequência daquilo que ele está apresentando. Então não é a imprensa que contrata e demite, o que contrata e demite é o trabalho. E quando o trabalho está ruim, o do Mano estava ruim lá no Corinthians. Os caras chegaram assim, não era quem eu queria, o trabalho não está rendendo, eu vou trazer o Antônio Oliveira. Sabe o que tá me parecendo? Aquele programa de receita de cozinha. Como fritar um treinador. É o que você tá fazendo. Tem Como aquele fritar um tem treinador aquele com outro, óleo, tem inclusive, aquele óleo outro quente. também, que é aqui da Band, Pelo o amor de Saúde Deus. Soluções, que entrevista massoterapeuta. Quem só sabe massagear. Não, mas eu não O sei só treinador massagear, o eu já fiz treinador- críticas. Gente, e outra coisa. Eu já fiz Quando críticas. é que você fez crítica? Ué, eu falei que agora, hoje, Ah. que a ausência do Rubens é um defeito do Filipão. Ele tem que jogar nesse time. Mas você achou só isso Isso é também? crítica. Isso não O é uma resto tá crítica. tudo bem. Não é que o resto tá tudo bem. É que o Atlético está em processo de evolução. E é Processo possível de evolução, ver. Thiago. E é Mas sabe o que possível eu não ver entendo, evolução. Thiago? Qual que é esse Teve processo? repertório de Agora, ataque, Thiago, por exemplo, sabe nesse o que jogo. eu não Qual que é consigo esse processo? entender? Teve repertório ofensivo nesse Mas jogo. sabe o que eu não Esse consigo processo, entender? ele O tem- processo esse de processo Vê se eu não evolução. consigo entender, irmão. Esse processo tem período para acontecer? Claro que tem, é o início do ano. Até quando? É até o início do campeonato, do final do Campeonato Mineiro, início brasileiro. Mas sabe o que eu não consigo entender, sabe disso, ô, Thiago? Antes disso é um processo Mas de sabe o que eu evolução não mesmo. consigo eu não entender? sabia, desculpa. Sabe o que eu não consigo entender? Que se fosse um treinador novo, igual, por exemplo, é o treinador do Cruzeiro, eu consegui entender isso que você está falando. Não, ele está fazendo um processo, está ajustando aqui, são as peças. O time perdeu o Pavão, cara. Perdeu mais ninguém. E chegou simplesmente o Gustavo Que nem Scarpa. era titular. Que nem era titular. E chegou um titular que era o sonho do torcedor. parecendo- Um meia tá para parecendo, poder sabe quem jogar. tá E o parecendo? Atlético piorou vertiginosamente. Olha o só, Atlético caiu nós daqui. estamos falando de uma sabe, temporada. O Scarpa está parecendo. Você já viu Ele é a época? assistente de Aqui, volante, ó. Setembro, outubro, aqui no Brasil, país tropical, não sei se você sabia. Sim. Né? Aqui no Brasil, em setembro, outubro, tem a época das siriricas. Siririca? É, siririca. Não. É grilo, não? Não, siririca. Cigarra, Fica voando. cigarra? Não, siririca, que fica voando na luz ali e tal. Não, cara, É que tem outro nome. Não, é que mano. você pensa muita maldade. Eu conheço como Muriçoca. Não, Muriçoca é outra coisa. Eu conheço Você- isso. Libélula. Pode ser, mas eu tô falando de siririca. Mas que em Minas é siririca. Não, mano. É que vocês têm a maldade na cabeça. A maldade está instalada na Eu nunca cabeça tinha ouvido falar. dessa Eu também gente. não, mano. Essa gente. Então chama siririca. Essa gente da cidade. Eu Não, sou da Para cidade, com isso, né? para de falar o nome. Não é Aquele siririca? inseto. É um inseto que voa. Eu nunca tinha ouvido, mas estou aberto ao aprendizado. Vocês são maldosos. Então é o seguinte, o Scarpa, irmão, tá que nem uma siririca dentro de campo. Voa pra cá, voa pra lá, voa pra cá, voa pra lá, mas ele não sai dali do quadrado, porque não pode Eu até sair. perdi o que eu ia não falar, sai da cara. luz. Muito bom. O Scarpa, nós estamos falando do Scarpa. Ele em campo tá parecendo, sabe o quê? Um jogador que você puxou do juvenil e falou, meu filho, eu não tenho um jogador pra fazer essa função. Entra lá e tenta resolver. O Scarpa, gente, tem gente questionando o Scarpa. O Arana! Joga muito. Aí eu fico pensando, sabe o quê? O quanto, tá claro, só basta você ter boa vontade pra ver. Durante o jogo, Guilherme, tá muito claro o incômodo dos jogadores com a falta de ideias. Eu acho que fica muito claro, né? Os jogadores, você vê na face deles que eles estão incomodados que as coisas não estão encaixando, né? Você percebe nos jogadores. E sobre o Scarpa,
Eu acho que esse seu exemplo da tal mosca que fica procurando a luz. Viu mosca? Eu acho que é muito bom. E meio que o Filipão é o cara que carrega a luminária. E ele vai indo de um lado pro outro com essa luminária. Cada jogo ele bota a luminária no espaço do campo. Deixa eu ver. Tem aquela coisa que quando um time contrata um craque, fala que gerou uma dor de cabeça boa pro treinador. O Filipão recebeu como uma dor de cabeça ruim a contratação do Scarpa. É, porque eu acho... Ele não tá conseguindo encontrar. Ele Sabe bota uma na direita, coisa? bota na esquerda, bota Mas na o que direita. eu te falei? Não Pra tem justificar. A verdade é que não tem espaço para um criador, para um armador inteligente em um time que só sabe reagir. Para um time que só sabe contra-atacar. É que eu tava olhando aqui É que é o seguinte, na verdade, não é Siriri. Ainda bem Na que verdade não é é Siriri. Mas aqui lá em Divinópolis. Não, nossa, lá em Divinópolis. Peraí, pô. Lá em Divinópolis. O pulo. Sabe quando você vai pular na água de ponta? Sei. Vocês não falam pular de ponta? Pular de ponta. Lá em Divinópolis é finquete. O Elton não tá aqui pra me salvar. Lá é finquete. Aqui, moeda. R$1. Lá nós chamamos de pratinha. Aqui também. Sério, Aqui também. Vale transporte, lá nós chamamos de passaginha. Tá ligado? Passaginha. Tá ligado? Então, Siriri, também conhecida como Aleluia. Aleluia. Lá nós chamamos de siririca. Ouriço caixeiro, que é aquele animal. Os cachorros mortos ficam com a boca cheia. Sei. Ouriço caixeiro, lá em Divinópolis é Luiz Caixeiro. É sério isso. Luiz Entendeu? Caixeiro? Então é siriri, não siririca. Eu descobri há quase. Alguém te informou aí, né? Porque eu fui aqui no Google e digitei siririca e eu assustei. Ué. Me deu Aí a culpa é nossa. mas então é o seguinte. Ô, Everton, só uma coisa. Ô, Guilherme. Então, o simpático Scarpa tá parecendo uma siriri ou uma aleluia. Só um ponto. Cara, corre pra lá, não tem nada. Aqui, não defende, irmão. Não defende que vai ficar feio pra você. É que eu quero responder ao Daqui a Rap pouco Show. você vai falar. Porque... E torcedor atleticano, na minha opinião, acho que já passou da hora, né, do Filipão pedir as suas coisas e sair do Galo, né? Filipão vem acumulando jogos horríveis, né, à frente do Galo no Campeonato Mineiro, né? Consegue desenvolver um bom futebol a equipe do Galo, né? O Scarpa até agora não funcionou, né? E o Galo em si, né, a equipe inteira não tem funcionado, não tem apresentado um futebol de boa qualidade. A torcida já vem pegando no pé do treinador, né? E ele parece que não sabe o que fazer, né? A gente sabe que o Vargas não tem total condições nenhuma de jogar mais. O jogador também parece que não quer mais se entregar a camisa do Galo ou o futebol, né? E colocou o jogador na partida no lugar do Adson. Então a gente fica vendo algumas coisas que o Filipão escolhe fazer que não tem cabimento, né? Não tem cabimento e a equipe do Galo fica aí sem render, né? E não sei se é por questão de multa, o que é que ainda está mantendo o Filipão no cargo do Atlético. Como eu falo, a hora de mexer é agora, antes da Libertadores, antes do início do Brasileirão. Depois vai ficar complicado, vai ficar mais difícil, né? A hora de mexer seria agora. Torcedor atleticano, deixe aí sua opinião, se inscreve no canal, ative aí as notificações, né? E deixa aí seu super comentário aí pra gente aí debater esse assunto do Filipão. Valeu?